Glória a Deus! Tudo bem com vocês? Aê! Galera, hoje vamos falar sobre uma coisa muito legal. Quem aqui namora? Ou já namorou, né? Já namorou. Tem gente que não levantou a mão. Quem aqui namora ou já namorou? Ou tá noivo ou tá casado? Uhul! Alguns ainda nunca namoraram, né? Mas, né, os mais novinhos, mas todo mundo vai almejar isso um dia, né? Então, nosso bate-papo hoje com os nossos líderes de adolescentes. Cadê os adolescentes? Vocês são fortes, hein? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa fase do namoro com o casal líder que está mais próximo dessa fase, né? Eles ainda estão aí há 2 meses do altar, estão noivos, não são mais somente namoradinhos, mas eles, glória a Deus, mas eles estão mais próximos dessa fase, então a gente chamou eles aí para conversar sobre esse assunto, para que vocês ouçam um pouquinho esses assuntos aqui que nós trouxemos, essas pautas. Então hoje nós vamos falar, né, sobre uma fase da nossa vida muito importante, inclusive da nossa caminhada cristã, que é o namoro. Crente pode namorar, tá bom, gente? Ah, tá, achei que ele ia falar. Não pode, não. Ele levantou a mão. Uma fase do namoro, que se vivida com propósito, temor e obediência a Deus, ficou ótimo, hein? Pode nos levar à construção de um casamento saudável, uma família feliz e um futuro glorioso ao lado da pessoa certa. Então, por mais que você não namore ainda, tá? Preste bem atenção, a gente vai dar uns conselhos para vocês, com muito amor, com muito temor. Iremos usar a palavra de Deus, tá? Como base. E esses conselhos é de quem quer o bem de vocês. É de quem talvez já quebrou a cara antes, talvez, né? E tá aqui para dar conselhos de Deus mesmo, tá? Então, abra o seu coração. Se você aí já namora, também pega essas dicas e Deus vai falar o coração de vocês. Amém? Nós vamos falar sobre 3 tópicos, né? Que vai edificar muito a vida de vocês. Queria começar perguntando, pra gente conversar aí, sobre como que a gente escolhe alguém pra namorar. Boa! Oi, gente! Boa noite! Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E aí vocês interajam comigo, por favor. Quem aqui já ficou com aquele frio na barriga antes de mandar mensagem pra pessoa que gosta, pro namorado? Que isso, hein? Até o nosso pastor, viu? É normal o friozinho na barriga. E a gente tá com o friozinho na barriga aqui pra pregar a mensagem. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu enxergar aqui. Escolhas. Como escolher alguém para namorar? Bom, é importante a gente mencionar para vocês que nós não nascemos predestinados para uma pessoa. Mas... eu quero que eu enxergue melhor ainda. Obrigada. Nós não nascemos predestinados a alguém, a uma pessoa. Ou seja, Deus, desde o nascimento da Débora, determinou que a Débora iria namorar, noivar e casar com o João. Não, foi uma decisão da Débora. Porém, essa é a questão. Deus nos dá o direito da escolha, de tomar a decisão. Porém, o Senhor gosta e deseja estar presente nas nossas decisões. É muito importante, porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Então, nada melhor do que o Senhor nos direcionar a respeito dessa pessoa, né? Vamos lá. Então, vamos para o próximo ponto aqui desse primeiro tópico. E aqui diz: não acreditamos em namoro missionário. É uma ordenança bíblica não se colocar em julgo desigual com os descrentes. E para confirmar isso, tem um versículo na carta de 2 Coríntios, no capítulo 6, quem trouxe a Bíblia e quiser acompanhar, versículo 14 e 15, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial?
que é o inimigo, que há de comum entre o crente e o descrente? Então, o jugo desigual nada mais é do que uma união ali, um relacionamento íntimo do crente com o não crente, né? E trazendo para o nosso contexto aqui hoje, do tema namorar, não faz muito sentido, né? Um jovem da nossa igreja, querer se relacionar com alguém de fora. Totalmente ao contrário, né? Totalmente diferente a gente querer se relacionar no namoro com uma pessoa que tem valores, que tem propósitos, que tem jeito diferente, que frequenta lugares diferentes. Então é muito importante a gente sempre olhar para esse versículo e se lembrar do jugo desigual. Nós temos que andar no jugo igual ao do nosso parceiro ali. Sim, teve um connect que eu fiquei com essa parte, já foi mencionado sobre o jugo desigual. Namoro não é missão, é aliança. E a aliança exige unidade de fé, valores e propósitos. Ou seja, para a aliança ali se fortalecer, se desenvolver, né, e trazer resultados para o reino de Deus, tem que haver essa unidade de fé, esses valores e propósitos unidos. Não tem como a gente querer se alinhar com uma pessoa que não tem isso, né, que é diferente do nosso. Então, que a gente possa sempre buscar pessoas, né, do nossa comunhão, da mesma fé, que confiam no mesmo Deus, né? E igual no nosso caso, né, amor? Você quer falar um pouco ou quer que eu fale? Bom, gente, mas é verdade. Porque pensa, a gente namora aqui dentro já é difícil, né? Com namoros cristãos. Agora imagina se você for namorar com uma pessoa lá de fora. Tipo, qual vai ser o rolê? Você vai pro fluxo com ela? Mas será que ela vai vir pro culto com você? Então é meio complicada essa questão, né? Não tem como você estar com uma pessoa que é completamente diferente de você, que não compartilha a que a aliança diz, compartilha fé, valor e propósito. Poxa, pensa você estar com uma pessoa completamente diferente, você passar a sua vida sofrendo porque ela é diferente, porque ela não vive em Cristo. Não que ela não possa ser transformada, mas aí que tá. Nós podemos fazer boas escolhas. O tópico é escolhas. Então, nós podemos escolher bem. Por que sofrer lá na frente se agora eu posso fazer um bom plantio? Se agora, na hora de escolher, eu posso selecionar bem. Eu não preciso sair desesperado, só porque todo mundo está namorando, então eu também vou namorar. Não! É algo que tem que ser uma escolha muito sólida, né? Algo que é muito sério, né? Assim, você compartilha coisas muito íntimas da sua vida com essa pessoa que você namora. Então, é algo sério. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, amém. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre propósito. Namoro e casamento não são apenas sobre sentimentos, mas precisa existir um propósito compartilhado. A gente precisa ter as visões alinhadas. Então vamos lá. Escolha alguém que ame a Jesus, que esteja disposto a servir, obedecer e caminhar com Ele. Então vamos voltar lá no primeiro. Se você escolhe alguém que nem crente como que essa pessoa vai amar Jesus, estar disposta a servir, obedecer e caminhar com Ele? Aqui a gente já tem um problema, já não vai dar muito certo. E aqui eu queria contar um breve testemunho de algo do meu coração, que eu lembro que antes de eu namorar, e eu não sei por que eu tinha esse pensamento, mas eu pensava que eu tinha que ter a chave do meu coração em Deus, no Senhor. E que para eu me relacionar, a pessoa iria precisar buscar a chave do meu coração em Deus. E acho que foi assim, né? Foi. E diante disso que a Camila falou, e aqui tem um ponto, né? Você precisa de alguém que te ajude a cumprir o seu chamado. E foi exatamente isso, né? Antes de eu conhecer a Camila, eu não era muito da igreja. Confiava em Deus sempre. Não era nada da igreja. Mas eu acreditava em Deus, tá, galera? Amém. E aí, ela foi, né? Desde sempre ali na amizade, foi me chamando para conhecer a igreja. E desde sempre, assim, eu me interessei e comecei a vir, né? A frequentar, a entender mais, né? Essa vida cristã, esse lado espiritual dela. E dentro desse ponto, foi muito importante
depois a gente vai falar no final esse começo, mas depois, né, da nossa evolução como casal, dentro desse ponto aqui, você precisa de alguém que te ajude a cumprir o seu chamado. É muito importante, porque hoje nós somos líderes dos nossos amados adolescentes e a gente sempre divide as nossas tarefas, a gente sempre tenta deixar um fardo um do outro mais leve, para que a gente possa ali sempre estar carregando o mesmo fardo, né? Para que não fique pesado para ela nem para mim. Então eu acho que isso dentro de um relacionamento é importante. E por isso que é importante a gente escolher uma pessoa dessa característica, que não vai olhar só para ela, não vai ser egoísta, vai pensar em você, vai saber reconhecer que também ela tem ali um propósito, uma função dentro do relacionamento. Então que a gente possa buscar alguém que ajude a cumprir o nosso chamado, né, em Deus. É verdade. E aqui fala, disposto a servir, obedecer e caminhar com Ele, que seria Deus. Pensa, como que o pastor iria fazer o convite ou só para mim, ou só para ele, para liderar uma célula, para servir em algum ministério, para fazer algo? Não tem como, né? Se a gente está junto, nós precisamos caminhar juntos. Então já começa a pensar nisso, né? Refletir a respeito disso. Será que essa pessoa vai estar disposta a servir ao Senhor junto com você? Obedecer a Deus. Nós sabemos que é um desafio obedecer a Deus, claro, mas é possível. Todos os dias a gente vai tentando devagarinho com a ajuda, né, da pessoa que está do nosso lado e a gente vai vencendo. Será que essa pessoa vai caminhar de verdade com Jesus? São pontos para a gente refletir. Outro ponto aqui, galera. Se você nem sabe qual é o seu propósito, como vai encontrar alguém para andar junto dele? Aqui, a gente tem na Bíblia falando... Às vezes a gente fica nesse questionamento, né? Qual é o meu propósito? A gente tem a Bíblia nos orientando que o ID é para todos nós. Então, se você ainda fica com essa desculpa de eu não sei qual é o meu propósito, você e o seu namorado, enfim, seu futuro, já saiba que pelo menos pregar o reino de Deus é minha e sua obrigação. Então dá aí a mão pro seu parceiro e vambora. Amém. Amém. É isso aí. E no começo tive que entender um pouquinho disso, né, junto com você. É verdade. Foi muito legal. Mas foi legal porque você acabou se envolvendo, né? Bastante. E assim, o Lua teve que aprender... Não que eu tô aprendendo até hoje, né? Mas ele teve que aprender tudo, né? Sim, foi legal. Aproveitar essa oportunidade também, agradecer a Laura e o Renan, né? Que desde o começo sempre ajudou a gente, com os adolescentes, né? A liderar. Eu lembro que eu ficava com o Renan lá na salinha. Ensinaram a gente. E então, casais, né? Glória a Deus pela vida de vocês. E os jovens, né? Reconheçam, né, os líderes que vocês têm, né? Que eles são importantes e querem sempre o bem de vocês. Amém. Isso aí, e é um casal abençoando outro casal, ensinando a gente, né? Porque a gente é mais novo, a gente não tem, né, tanta maturidade quanto eles, não tem tanto conhecimento quanto eles. Então é bom ter pessoas perto de nós que nos ensinem mesmo. Nos ensinem como namorar, porque, nossa, se eu tivesse uma amiga para me ensinar a namorar no começo, dar um toquezinho, eu acho que eu teria sido melhor. Bem melhor, Jesus. Tô brincando. Aff. Teve um dia que eu falei pra você, aqui até, final de um Conexão, né? Antes que era Conexão, eu falei, amiga, cuida da sua bênção, que senão... Você lembra disso? E aí, ela não lembra. Eu falei, amiga, cuida da sua bênção, que senão vem outra aí, ó. E aí ela falou depois pra mim, se você não lembra, ela falou assim, amiga, depois daquilo, por mais que você falou brincando, eu fiquei pensando depois, além que você falou, não tô doida. E ela falou, eu fiquei pensando e realmente eu preciso cuidar da minha bênção, né? Não que nem eles se conheceram, né? O Luan não estava na igreja. Existem casos e casos, né, gente? Então, assim, foi o caso deles. Pode ter sido também um pouquinho o nosso caso, né? A gente tava um pé na igreja, um pé no mundo, né? Mas o Senhor, Ele escreve certo, né? Por linhas tortas. Não tá na Bíblia, mas é isso que Deus faz. Deus conserta aí alguns caminhos, mas a gente tá aqui pra aconselhar vocês, né? Pra vocês não sofrerem. E também que o namoro, como que é a mesma frase? O namoro, ele não é evangelístico, como que é mesmo? Tinha uma frase aí bem legal. Não é missão. Ai, gente, peraí.
É esse negócio aí. Nossa, vocês acabaram de falar. Não acreditamos em namoro missionário. É isso, não acreditamos em namoro missionário. Isso, Lua leu essa frase. Nós não acreditamos em namoro missionário. Então, assim, às vezes você pode achar, né? Ai, mas eu gosto tanto dele, gosto tanto dela, eu vou levar ela pra igreja. Tipo, glória a Deus, traga pra igreja. Mas, assim, o nosso conselho aqui hoje é que você encontre pessoas aqui dentro. Então, assim, adolescentes, jovens, orem. Ah, mas não tem ninguém. Ore pro Senhor trazer pra cá, né? A pessoa certa. É verdade. O pessoal precisa intensificar as orações. Eu não queria ser solteira, não. Intensifiquem as orações. Mas é muito real isso, gente. A gente precisa... eu não lembro, porque eu sou esquecida mesmo. Mas a gente precisa cuidar da bênção, né, que a gente tem do nosso lado e reconhecer. Porque eu aprendi com a minha amiga Jaine, que ontem na célula tá repreendido. Ninguém perde meu mãe, não. Vamos lá. Bom, próximo ponto. Próximo ponto, pessoal. Deus nos dá a liberdade para escolher. O famoso livre-arbítrio, né, que a gente tem. Mas somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Ou seja, por isso que a importância da gente sempre estar sensível ao direcionamento de Deus para a gente poder estar fazendo a escolha certa. Dentro do namoro, né, ou antes de iniciar ali uma relação com alguém, uma amizade ali mais íntima, né? Então a gente tem que estar sempre sensível, né, ao direcionamento, à voz de Deus. Porque normalmente, sempre quando a gente tem a nossa decisão pessoal, é a da carne. E a consequência sempre vai ser ruim. Mas quando é a de Deus, provavelmente vai ser a melhor, porque vem dele, né? E ele sabe o que é melhor para o seu filho, né? Que somos nós. Sem dúvidas. E é interessante porque como que eu vou estar sensível? Só se eu tiver um relacionamento com o Senhor. Se eu já viver uma vida constante em oração, leitura da palavra, porque senão eu não vou estar sensível a esse direcionamento, né? A essa ajuda mesmo que o Senhor nos dá na hora de fazer as nossas escolhas. Então, por isso que a gente precisa convidar o Senhor para fazer parte da decisão nesse processo. Vocês podem achar que talvez isso seja banal, algo do tipo, mas não é. Porque você... aparentemente, nós cremos em nome de Jesus, vai ficar com essa pessoa pelo resto da sua vida. Então, precisa ser uma escolha muito bem feita, né? No caminho do Senhor mesmo. Amém? E aí, aqui, eu queria também contar um pouquinho e falar sobre critérios que nós usamos, né, para tomar ali as nossas decisões. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Lua bem no começo, assim, é porque o nosso começo foi, tipo assim, muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas amém. E ó, antes da gente começar a namorar, ele já vinha na célula aqui dos jovens aqui, que era todo mundo junto e tal, né? Assim, ó, antes de começar a namorar, ele tava tentando me conquistar em Jesus, conseguiu. Mas eu lembro que uma vez eu peguei e falei assim pra ele: ai, Deus. Falei, né? Eu vou falar. Eu falei assim pra ele: ó, namorado meu não usa corrente de prata. Ó, chamando de prata de vender tudo. Ele vendeu as pratas. Estilo meu, tá? Namorado meu não usa Mizuno. Namorado meu não vai pra fluxo. Amém. Namorado meu não bebe, namorado meu não fuma. Então eu já sabia o que eu não queria. Eu já vi muitos exemplos de relacionamentos ruins. Então eu sabia aquilo que eu não queria escolher para minha vida. Então, na hora de fazer uma escolha para namorar de fato, eu sabia o que eu não queria. E aí, tudo que eu queria, eu encontrei nele. Amém. Fofinha. Muito fofa. Os meus critérios, né, como eu era uma pessoa ali do mundo, não eram tantos. Mas, tô brincando, pessoal. Mas quando eu vi que realmente ali a vida que eu vivia era uma vida bem rasa, bem vazia, e no começo, assim, graças a Deus, Deus e a Camila foi me mostrando isso, né, como era rasa, assim, a vida que eu vivia, com as pessoas que eu andava. Não que a gente é melhor que as outras pessoas, mas o grupo ali em si que nos influencia a fazer o mal. Então, quando eu vi que ela era uma menina diferente, estava me chamando para ir para um lugar diferente, aquilo já acendeu alguma coisa ali na minha cabeça, né? Eu falei: nossa, é verdade, eu preciso ir para a igreja, eu preciso melhorar. E quando a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, o primeiro culto que a gente vem, a primeira palavra que a gente ouve,
já é um tapa na cara, né? Então, desde o começo eu vinha nas células, parecia que as palavras eram sempre pra mim, né? Desviada ali, o crente ali, o começo do crente, né? Então, foi muito interessante. Então, quando eu vi que ela era uma menina trabalhadora, que se vestia bem... É importante também que eu ia falar, a base familiar dela também era muito boa. Sempre que eu conversava com o Guido e com a Rose, ele falou, ó, se for querer ter alguma coisa com a minha filha, querer entrar aqui dentro de casa, tem que servir ao Senhor, tem que ser um homem trabalhador. Graças a Deus já tinha um trabalho, né? Amém. Já tinha habilitação para levar ela para sair, comer o lanche. Então foi tudo fluindo. Então, muito importante, né? A gente sempre... ter esses critérios, né, de avaliar a pessoa, o tipo de pessoa que você quer, o tipo de pessoa que ela é, o tipo de lugar que ela frequenta, o que ela está estudando, o que ela quer para o futuro. Então isso é muito interessante antes da gente ali decidir criar um vínculo, né, que hoje é o tema, que é o namoro com aquela pessoa. E também a parte que eu falei, né, da parte da família, né, que é não só também olhar a pessoa, mas é olhar a família, né, igual a Jane falou pra gente de um caso. Enfim, mas é isso. É importante porque por meio também da família você acaba vendo mais ou menos como vai ser o seu futuro. Porque se for um lar destrutivo, de falta de respeito, né, os pais, enfim, não são da igreja, você vai acabar pendendo se você não estiver tão forte espiritualmente, né? Então por isso que também é uma questão para você olhar o lar dessa pessoa, ou a pessoa que você está escolhendo, né? Como que ela trata a família dela, como que, para as meninas, né? Como que esse menino, ele se comporta, como que ele fala, como ele se veste, os lugares que ele frequenta, como que ele responde à mãe dele, qual é a responsabilidade dentro do lar dele, enfim, são pontos que são muito essenciais, assim, né? Inicialmente, assim, que nós precisamos ter como critério. Algumas coisas precisam ser inegociáveis. Isso é o nosso valor. Os nossos princípios em Cristo precisam ser inegociáveis. Então, não abram mão de Jesus, da vida de vocês, dos bons costumes para você se caber na vida de uma pessoa rasa, pequena e mundana. Glória a Deus. Amém, gente. Falando de critério, assim, né? Rapidinho, antes de ir para o nosso outro tópico. Posso trocar com você? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Renan, eu... já falei pra ele, né? Cara, tipo, eu sou filha de pastor. E aí? Você vai querer? Porque eu não podia mentir isso, né? Como que eu ia esconder isso por tanto tempo? Então eu já... falei no começo, né? E ele não ligou, não se importou. E eu lembro que o meu pai, na primeira vez que o Renan foi na minha casa, o meu pai falou que não gostava de gente que usava boné. Ele veio de boné porque ele falou que ele fica mais jovem de boné. Aí agora, quase chegando nos 30, né? A gente quer parecer mais jovem. Por isso que ele tá de boné. E ele também chegou lá em casa, né? De tatuagem, de alargador. Mas Deus foi tocando no coração dele. E assim, nunca menti, né, pra ele sobre... podia não estar totalmente com o coração entregue ao Senhor naquele momento da minha vida, mas eu sempre tive um temor, né? Porque eu sempre fui criada com valores, né, princípios cristãos. Então, eu tinha consciência do que eu precisava. E eu vivi um relacionamento passado que não foi bom pra mim. Então, eu não estava disposta a viver aquilo de novo. Então, eu conversava bastante com ele, né? A gente colocava essas expectativas aí, falava o que eu queria, né, na pessoa, o que eu esperava dele, né? Ele também falava pra mim. E assim a gente vai vendo se a pessoa é a pessoa certa pra nós, né? E aí... Mas ela deu uma enrolada em mim também. Não queria me apresentar pro Valdo, né, no começo. Fugia. Queria sair na igreja da cidade. Mas Deus foi tocando no coração dela e a gente veio pra igreja e graças a Deus estamos aqui até hoje. Ele gosta de falar que ele que me trouxe pra igreja. Era desviado, eu que trouxe ela pra igreja. Você filma e fala. Glória a Deus, gente. A pessoa que é? Ouvi, põe de novo? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?
falar. Esqueci o que eu ia falar. Quando eu lembrar, eu falo de novo. Gente, agora nós vamos falar mais um tópico. Falamos aí sobre escolhas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades dentro de um namoro cristão. Tem dificuldade, né? Tem dificuldade, a gente sabe que tem. E queria ler um versículo com vocês, lá em João 16:33, que diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já avisa aí, cara, você vai ter aflição. Tanto na sua vida financeira, na sua vida, sei lá, escolar. E você vai ter aflição também nos seus relacionamentos. Às vezes com a família e às vezes com o namorado, com a namorada. O namoro cristão, ele não é perfeito. Ter Jesus no centro do relacionamento é essencial, mas não exclui as dificuldades. Mas nos dá força, direção e sabedoria para vencer essas dificuldades. Então, às vezes a gente ouve, né, que o nosso relacionamento ele deve ser a 3. Por quê? Eu, o meu amor e Jesus, né? Jesus precisa estar no meio do relacionamento de vocês, da gente, né? Para que a gente possa vencer essas dificuldades, né? Eu acredito que a Camila e o Luan são muito diferentes um do outro. Eu e o Renan também somos diferentes um do outro. Mas a gente vai vencendo essas dificuldades com Cristo, né? Com Cristo dando aí bastante paciência. Mas aí a gente vai listar algumas dificuldades e falar um pouquinho para vocês, né? Como que foi na nossa vida também. Amém. Então, a primeira dificuldade que a gente listou aqui, que é a distância. Casais que moram em cidades diferentes ou até bairros afastados podem se sentir inseguros, sozinhos ou desconectados. E isso é um fato, que até a gente viveu, né? Eu morava em outra cidade, para quem não sabe, eu morava em Caçapava. E a Laura morava aqui em São José dos Campos. E isso era uma dificuldade que a gente tinha. Mas, né, quando a gente quer, a gente dá um jeito para tudo, na verdade. E nós, quando a gente está apaixonado, né, a gente está naquele momento ali todo caído ali, assim, né, tipo, todo apaixonadinho, né? A gente faz de tudo. Eu lembro até que no primeiro rolê nosso, tipo, eu era estagiário, não tinha dinheiro, assim, né? Mas tinha um carro, que era do meu pai, ele emprestava pra mim. Então, assim, não tinha muito dinheiro lá e tudo mais. Eu lembro na primeira vez que a gente foi se ver, a gente combinou. Falei, tenho 20 conto na conta. Dá pra pôr gasolina e te ver, ou não dá pra ver. É o que tem. Ela falou, não, põe 20 reais de gasolina, vem aqui ver que eu pago o sorvete. Eu falei, glória a Deus, né? Então, assim, né, a gente fala, né, que essa distância é uma dificuldade, mas quando a gente quer, sempre vai dar um jeito, pessoal. Tipo, ainda mais no namoro. Se a gente ama a pessoa, a gente vai dar um jeito. E a gente vê hoje em dia que as pessoas, né, aí usam como desculpa essa distância. A gente percebe que tem casais que só se vê no final de semana. Que tipo, não, vou só no final de semana porque semana inteira eu trabalho, não tem tempo, tendo mais. Mas, pô, se você é uma pessoa, se você quer estar com ela, como que você vai usar isso como desculpa para não ver? Sabe? A gente percebe muito os jovens, por exemplo, aí, né? Que gostam de um videogame, de um futebol. E, pô, e quando você tá namorando, você não pode trocar a namorada por um futebol, né? Por um videogame, né? A gente vê muito casais assim, pessoal. Eu espero que os jovens aí, pelo amor de Deus, né, pô? Amém, em nome de Jesus. Então, assim, vocês que se namoram aí, que, por mais que, né, moram distantes, pô, caminhada, né? Tem perna pra quê? Pra andar. Bicicleta, ônibus, pô. Quem tá trabalhando, né? Com certeza também é aqui do lado, exatamente. Então, assim, a gente não pode usar isso como desculpa, pessoal. Porque a gente quer casar, a gente tem que estar próximo. E essa fase de namoro é a fase que a gente mais tem que estar próximo, né? Porque a gente tá se conhecendo, a gente quer estar mais junto, fazer coisas juntos. E, assim, a gente pensa, né? Namoro, a gente namora pra casar. Então, assim, a gente tem que ter essa vivência de estar junto todos os dias, porque quando casar, é quase 24 horas junto ali, né? Tirando o trabalho, né? Mas a gente tá junto ali, dorme junto, acorda junto, toma café junto. Se você não tem o desejo... Meu Deus. Se você não tem o desejo de estar junto com a pessoa que você ama, já tá errado, né? Começou errado, né? E... Continua. Amém. Senão eu vou falar a verdade dele. A distância exige confiança mútua, comunicação constante e muita oração.
a gente vê também muito nessa questão, né? Porque, por exemplo, eu e a Laura mesmo, a gente morava em cidades diferentes. E às vezes essa distância assim, gera insegurança, né? Tipo assim, o que o outro tá fazendo? Nossa, o que será que ele deve estar pensando agora e tudo mais. Mas isso a gente que é cristão, a gente não pode ficar com esse pensamento, né? Que a gente tá junto com a pessoa e a gente sabe que a gente ora para dar certo. Então a gente tem que pôr isso. Não pode deixar o inimigo trazer que isso seja uma dificuldade para você, essa segurança, né? Você tem que confiar no seu parceiro, né? E lógico, ele tem que fazer a parte dele também, né? Os dois têm, na verdade, né? Mas a gente não pode ficar com essa insegurança. Então, assim, a base do namoro é Jesus no centro e muita oração, né? Conversa, diálogo. Diálogo, a gente conversa muito isso em casa. Às vezes a gente dá uns atritos lá por falta de diálogo, por falta de conversar. E às vezes a gente vai conversar e tem um que é mais explosivo que o outro, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo. Porque senão, como que a gente vai viver no dia a dia ali? Senão vai ser Hadouken atrás de Hadouken e uma hora vai virando a bola de neve e dá um surto aí, né? Então a gente precisa dessa confiança, né? Então, uma dica, comunique-se sempre um com o outro, façam devocionais juntos, à distância mesmo. Usem a tecnologia a favor de vocês e tenham confiança um no outro. Por exemplo, né, a questão de distância, vocês podem marcar, né, combinar um horário assim que os dois estejam juntos para fazer uma videochamada, fazer uma oração, fazer um devocional. Essa questão da oração a gente trouxe muito pra gente também, porque no começo teve uma época da pandemia, eu fiquei sem trabalho, eu acabei indo morar na casa do pastor lá um tempo lá, dormindo no sofá, claro. E trabalhando aqui no comércio, né, até na loja do pai do Eduardo. E assim, a gente pôde viver uma vida mais próxima do outro, por conta antes do trabalho a gente ficava meio na correria assim, então a gente viveu mais junto. Então a gente passou a noite começar a orar juntos. Só que no começo a gente tinha uma vergonha, tipo assim, você ora, vai, começa aí. Não, eu oro. Eu não conseguia orar. A Laura ficava travada, aí tipo perto dele, tinha ela muita tinha vergonha. Então assim, são momentos que são criados para vocês passarem por isso, para amadurecer vocês, sabe? Então essa parte de oração, de devocional, mesmo à distância, faz lá, ligam o WhatsApp lá, tem conversa de vídeo e tragam isso como uma rotina para vocês, para criar já hábitos que vai amadurecer tanto o crescimento de vocês e o crescimento espiritual, que é essencial para o casal, né? Como o Luan e a Camila deram exemplo, a gente tem que ser tipo, em níveis iguais ali, né? Não pode ser, só eu que oro, só eu que busco. Não, os dois têm que compartilhar o fardo ali para ficar leve, senão sobrecarrega um, né, mais que o outro. Amém? Essa questão da oração é super legal. A gente não namora à distância, né? Que a gente mora super perto. Super perto. Mas a gente tem a distância, né? Obviamente, do dia a dia, a gente não mora junto. E a gente também, né? Começou a orar pra dormir. E é super legal. Aí, às vezes, a gente esquece, fica fase sem orar, mas daqui a pouco volta a orar. Mas é gostoso, tipo, ele orar por mim, eu orar por ele. E você ter ali aquela última palavra com o seu amor, com Jesus, finalizando o dia, né, em paz mesmo, né? Isso é muito gostoso. Mas eu já dormi uma vez, assim, eu dei uma pequena cochilada, gente, na oração dele. Coitado. Quem nunca, né, dormiu? Então, pessoal, essa questão da distância a gente não pode usar como desculpa, tá? Que a gente vê muitos casais de namorados assim, falando, mas eu moro longe e tal, não sei o que. Pessoal, quem quer dar um jeito, a gente tem que fazer sim, tá? Não pode, igual eu falei, o videogame ser mais divertido que estar na presença da namorada, né? Que às vezes tem casais aí, né? Que recebem mensagem da namorada ou da esposa, enfim. Vê lá e deixa no vácuo lá, não fingiu que viu, né? E fica lá no videogame, fica lá jogando futebol. Então, a gente, pelo amor de Deus, que vocês não sejam essas pessoas. Amém? Essa questão da distância, né? Ela traz insegurança. E a insegurança, ela gera aqueles ciúmes doentio em algumas pessoas, né? Então, às vezes, por mais que talvez more perto ou more longe, às vezes a gente pode cair nisso, né? De ser muito ciumento. E o ciúmes excessivo, ele atrapalha no relacionamento, né? Então, quando há distância, seja de alguns metros, né? De um bairro para o outro, ou de uma cidade para outra, não é nem do bairro, né? De uma rua para outra.
mesmo que haja essa distância, durante a semana cada um tem os seus afazeres, né? A gente não pode perder a confiança um no outro, porque os ciúmes em excesso não é de Deus, né? Porque daí a gente começa a criar paranoias na nossa cabeça, coisas que não são verdade, né? E que atrapalham o nosso relacionamento. Às vezes o relacionamento é de Deus, Deus aprovou, sua família aprovou, mas por conta, às vezes, da gente mesmo, não dá certo, né? Por causa da nossa imaturidade, por conta da distância, né? Do dia a dia, da falta de confiança mesmo, né? Então, a gente tem que confiar. Segundo ponto aqui, comunicação difícil. Tiago 1,19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Às vezes no relacionamento, um não sabe expressar o que sente, o outro já é mais explosivo. Um fala demais, o outro é mais fechado, né? É sempre assim, sempre um é um pouquinho diferente do outro, né? Lá, o Renan, ele é mais calmo na nossa casa, no nosso relacionamento. Ele é mais calmo e eu sou mais explosiva. Mas, né, o Senhor, a gente tenta se comunicar. Eu sempre, às vezes a gente tem umas discussões e eu falo pra ele, eu não gosto que você faça isso. Aí eu falo bem brava, né? Eu não gosto que você faça isso. Aí a gente dá uma brigadinha assim e tal, mas no final a gente se acerta. Comunicação, né? Não, igual aqui, a gente não vai estar isento de aflições, mas a gente precisa se entender, né? Precisa existir comunicação. Eu preciso falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Pra que dê certo, né? Então, por exemplo, se eu não gosto de um apelido, sei lá, que ele me dá um apelido, cara, ele tem que respeitar isso, né? Ele não pode sair me chamando de qualquer coisa assim na frente dos outros, sabe? Então precisa existir essa comunicação. De Deus. Então, assim, precisa existir essa comunicação. Namoro não é competição de quem tá certo ou errado. É um treino de maturidade emocional e espiritual. Então, sempre assim, a gente brinca, né? Que a mulher está sempre certa. É assim, né? 99% das vezes. Mas existe aquele 1%. Nem sempre, meninas, a gente vai estar certa. Eu mesmo lá em casa tenho que pedir desculpa às vezes, sabe? Eu não gosto, mas eu peço às vezes. Quase nunca. Porque eu quase nunca erro. Sempre estou errado, já aceitei. Então, assim, às vezes a gente vai ter que pedir desculpas, sabe? A gente precisa ter essa comunicação, porque eu entrei num relacionamento, gente, pra ser feliz, pra fazer ele feliz. Como que a gente não vai se comunicar, sabe? Pra gente conseguir se entender, né? Não tem como, precisa haver essa comunicação. Aprendam a conversar com empatia e sem orgulho. O que fere muitos relacionamentos também é que tem pessoas que são muito orgulhosas. Então elas às vezes não pedem desculpa, né? E aí fica aquela briga às vezes de dias, né? E um relacionamento pautado em brigas e mais brigas, gente, não tem como dar certo. A gente precisa achar ali o problema e solucionar em Cristo, né? Se você já não tiver para onde correr, aos pés de Jesus mesmo. Às vezes você gosta da pessoa, né? A sua família aprova, Deus já aprovou. Então, assim, é oração e comunicação. Façam perguntas como eu posso te amar melhor? Né? O que você precisa de mim nessa fase? Né? Então, por exemplo, no nosso início de relacionamento, o Renan, nossa, e eu também, né? A gente ganhava muito pouco. Muito pouco. Mas isso nunca foi um empecilho pra mim, como mulher, né? Porque às vezes hoje em dia as mulheres buscam uma estabilidade no cara, né? No seu namorado, no seu amor. Mas isso não foi um empecilho pra mim, porque eu tinha na minha mente que a gente queria crescer junto, só que precisava haver comunicação. Então é igual no dia que a gente foi ter o nosso primeiro encontro, assim, né? Ele falou pra mim que não tinha dinheiro, ele tinha dinheiro só pra gasolina. E aí eu entendi, entendeu? Tipo, eu entendi. Eu falei, entendi, ele tá pedindo pra eu pagar o sorvete. E aí eu paguei o sorvete. E continuo pagando até hoje. Brincadeira, gente. Tudo que é dele é meu. E tudo que é meu é dele também. Comunicação, gente, precisa ter comunicação. Lembrem-se, é nessa fase do namoro quando estamos conhecendo a pessoa, né? O namoro, ele não está na Bíblia.
não existe um namoro lá na Bíblia, né? Não existe, só casamento, enfim. Então, mas a gente tem essa fase, né, aqui hoje, e a gente quer instruir vocês para que vocês possam ser bem-sucedidos nessa vida emocional de vocês, nessa vida sentimental, amorosa de vocês, para que vocês não tenham tantos... como que fala? Quebrar a cara, né? Porque vocês... tantas decepções, porque é muito triste. Decepções, às vezes, desnecessárias, que às vezes a gente se coloca, né, e não precisaria se colocar. Então, nós estamos aqui com muito amor falando pra vocês, porque a gente ama mesmo vocês, para que vocês não quebrem a carinha bonita de vocês. E assim, então, nesse processo aí que a gente está conhecendo a pessoa, a gente precisa se comunicar. Não tenha vergonha de perguntar pra pessoa o que ela gosta, né? Sobre a família dela, enfim, fazer muitas perguntas, porque muitas vezes nesse tempo Deus pode falar sim ou Deus pode falar não. Então, assim, a gente conversando juntos, né, estudando para essa ministração, eu lembrei, né, que eu já tive um relacionamento passado que Deus disse não, e eu demorei um pouquinho para obedecer o Senhor, mas quando eu conheci o Renan, Deus disse sim, né, e foi uma bênção, né? Então, assim, é na fase do namoro que Deus vai falar pra você se sim ou se não. E a gente precisa estar atento se Deus falar não. Porque daí você, cara, não perde tempo, não. Se Deus falar que não é esse cara aí, não é essa mina aí, dá tempo de você sair e você encontrar realmente a sua varoa valorosa, o seu varão valoroso, né? Pra que você não sofra. Não dá, né? Pra ficar perdendo tempo... Escutou aí, né, com meninos? qualquer pessoa, né? Escutou aí, né? Escutaram, né, gente? Glória a Deus. Esteja sensível à voz de Deus. Amém? Amém. Terceira dificuldade é a dificuldade financeira. Ixi. Não ter dinheiro para sair, fazer passeios, comemorar datas, dar presentes. Mas o valor de um relacionamento não está só em coisas caras, mas investimento emocional e espiritual. Beleza, meninos? Dica aí, meninos que querem namorar, tem um emprego pelo menos para começar, hein? Porque vocês sabem que mulher é gastadeira, então... Tem alguns homens também. Mas, antes de vocês pensarem em namorar, vocês têm que ter um trabalho, pensar nisso, porque hoje em dia... tudo vocês têm que gastar com qualquer coisa, né? Tem que usar o dinheiro. Então, assim, como que eu vou manter um relacionamento se eu não tenho um dinheiro ali para levar minha parceira para tomar um sorvete, que seja ali, que é o mais barato, para dar um rolê ali? Então, a gente precisa pensar nisso também, sabe? Mas também, às vezes, a gente, né, não está numa situação muito boa financeiramente ali, né? Às vezes a nossa varoa gosta de uns presentes caros. A gente tem que fazer uns presentinhos mais em conta aí, né? Eu lembro na época, no começo do namoro, assim, eu gostava de dar coisinhas simples pra Laura, assim, né? Mas tudo de coração. A gente fazia umas caixinhas com fotinha, fazia umas cartinhas ali, né? Às vezes até a mão ali mesmo. Que a gente, às vezes, tava com orçamento baixo, né? Mas, assim, vocês têm que pensar, poxa, eu preciso, né, fazer essas datas comemorativas... ser algo marcante na vida. E não é só com presente caro, mas sim que seja de todo amor e de todo coração. Então, dica: criem momentos simples, criativos e significativos. Piqueniques ao ar livres. Trazer a varoa na igreja é de graça. Quem trouxe, amém, glória a Deus. Presentes feitos à mão, devocionais compartilhados. Então, isso é para o seu crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Então, a gente não pode também deixar que a parte financeira seja uma dificuldade na nossa vida ali, né? Que, nossa, por causa não estou sem dinheiro, não vou fazer nada também. A gente precisa fazer a nossa parte ali de fazer um simples ali, pelo menos, sabe? Mas que seja de todo o coração. Amém? E quando a gente casa, né? No altar a gente jura que é na riqueza e na pobreza que a gente vai se amar, né? Que a gente vai se manter fiel. Então, assim... é difícil, né? Mas é o que o Senhor nos instrui, né? Se a gente jura ali no altar perante Deus, perante as pessoas, né?
quando a gente casa, né, no religioso, a gente faz essa jura. E a gente precisa cumprir isso, né? Até que a morte nos separe. Amém. Então, vocês podem já pensar isso, quem já namora ou quem não namora, tá? Todos esses assuntos é para vocês também que ainda não namoram, mas que desejam um dia namorar, conhecer alguém de Deus para construir uma família. A gente precisa ter isso, né, em mente, que no namoro a gente já tem que conhecer a pessoa, a condição social da pessoa, o que a pessoa almeja para a vida dela, se o cara é preguiçoso. Cara, meninos, mano, mulher não gosta de gente preguiçosa, sabe? De homem preguiçoso. Isso é muito feio. Então, assim, tipo, dica de coração, sabe? Porque a gente ama vocês mesmo. Homem preguiçoso é feio. Mulher preguiçosa também é feio. A gente tem que trabalhar, né? É que muitas vezes algumas mulheres a gente vê que tem a oportunidade de ficar em casa, cuidando do lar, né? Queria, né? Um dia, assim. Mas eu nasci pra trabalhar, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente precisa, né, tá junto aí nas dificuldades financeiras também, né? Que às vezes tem no namoro, tem no casamento também, né? A gente precisa vencer essa dificuldade com Cristo. Ainda mais no casamento, né? Que aí as contas aumentam. Financiamento de 30 anos. Financiamento do casamento. E assim vai. Acho que a gente foi tão humilde assim no nosso casamento que agora a gente tenta ser mais feliz um pouquinho. Saindo um pouquinho mais, né? Deus é bom demais, gente. Quando a gente é fiel, o Senhor, Ele é fiel também. E essa questão de fidelidade, né? Até amanhã eu vou fazer um momento de dízimo e falar sobre fidelidade. E na nossa vida a gente viu a mão de Deus mesmo assim trabalhando na nossa vida a questão financeira, porque, cara, a gente era duro. Estagiário, ganhava 500, 600 reais por mês quando a gente namorava. Então a gente sonhava com tanta coisa por várias vezes. Acho que aconteceu várias vezes já. O pastor teve que uma vez até me ajudar. Eu fui lá, vim à noite, né? Tava com pouca gasolina no carro. Eu vim ver a Laura e tal, estava indo embora. Só que eu tinha que passar na casa da minha avó, que mora lá na Vila Industrial. Aí um dia a gente ia embora, acabou a gasolina, cara. Que vergonha. Domingo à noite, 11 horas da noite. Então, tipo, nessa época, né, colocava 20 reais gasolina, não sei o que, tudo mais assim. E vivia no carro na reserva. A gente ia dar os rolês, ia nos lugares sempre mais barato pra gente dar conta. Porque a gente tinha uma estabilidade financeira, né? Mas Deus... A gente queria estar junto. Né? A gente fazia acontecer. Aquilo eu falei, não, a gente não dava desculpa, a gente fazia acontecer. Nem que se fosse no simples ali, a gente fazia qualquer coisa. Só de estar junto já era um rolê pra gente, né? Porque como a gente morava em um lugar distante, né? Então, assim... a gente viu, né? A gente decidiu crer em Deus, firmar na igreja, né? Cumprir os mandamentos, seguir o que Deus estava, os propósitos que Ele tinha pra gente. E a gente viu a mão de Deus sobre nossas vidas mesmo. Porque, no entanto, a gente casou na pandemia, compramos nosso apartamento na pandemia. E, tipo, não estava nem registrado na época, né? Foi Deus mesmo na nossa vida. E hoje em dia, graças ao Senhor, a gente pode desfrutar de bastante coisas, assim, né? A questão de sair para comer onde a gente quiser, assim, num lugar um pouco mais caro, que a gente consegue ir, né? Mas Deus foi só abençoando a gente a partir do momento que a gente entendeu essa questão também de, né, entregar o dízimo também, porque era uma coisa que quando eu frequentava outra igreja eu nunca fiz, e depois eu fui entendendo o verdadeiro propósito do dízimo, né? A gente sempre foi dizimistas, fiéis, assim, então, assim... Deus foi honrando mesmo a gente, né, sendo obediente à palavra. Então, isso é para vocês também, porque às vezes a gente pensa, nossa, trabalho, e nunca vejo o dinheiro na conta, só saída, nunca fica. Mas quando a gente está fazendo, né, confiando no propósito de Deus para nossa vida com nosso cônjuge, né, a gente acaba sendo abençoado ainda mais. Amém. Quarto dificuldade, gente. A tentação sexual. 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Estar sozinho com frequência, toques exagerados, beijos prolongados, tudo isso pode despertar desejos difíceis de controlar. O problema não é o sentimento, gente, mas é o que a gente faz com ele. É claro que quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ser amado pela pessoa. Mas o namoro, como eu falei, ele não está na Bíblia. Deus, ele preparou o sexo para depois do casamento.
né? E há vários versículos bíblicos que falam sobre isso, que a gente não vai focar nisso agora, mas o sexo ele foi feito por Deus, ele é algo bom pra gente desfrutar depois do casamento. E assim, quando a gente espera esse tempo certo, Deus abençoa a gente demais, demais. Então assim, não é, ai Laura, mas nossa, cara, minha namorada, não sei o quê, tenho vontade. Claro que vai ter, claro que vai ter. Só que a gente precisa saber controlar o nosso corpo, os nossos sentimentos, o nosso desejo, né? Não é um problema. Pode falar. É igual o pastor sempre fala, né? Mão na mão, mão na coisa, coisa na coisa. Isso não pode, pessoal. Temos que controlar. Desejo é natural, gente, mas ele precisa ser governado pelo Espírito Santo. Você precisa orar. Se tá difícil de controlar, você precisa orar. E se no seu relacionamento, que você ainda não é casado, você precisa impor limites. Meninas, vocês precisam impor limites. Meninos, vocês também precisam impor limites. Vocês são homens do Senhor, meninas, filhas, princesas amadas do Pai. A gente não pode permitir, sabe, algumas coisas. Porque o Senhor, Ele prepara coisas tão boas pra gente desfrutar quando a gente é obediente, quando a gente obedece o Pai, né? Então, uma dica para vocês: evitem ficar sozinhos, né? Então, por exemplo, o Renan falou que morou lá um pouquinho na minha casa na época da pandemia. Ele não dormia no meu quarto, né? Ele dormia no sofá. E na sala, sabe, pessoal? Lá na sala. Junto com os cachorros. Junto com os cachorros. E por que ele morou em casa? Porque ele estava trabalhando na pandemia lá no centro, na loja da Alprá, carrinhos e rodízios. E aí ele dormia lá em casa, lá no sofá, eu ia pro meu quarto. E assim, a gente buscava não ficar sozinhos, porque vontade de ver a gente tinha, né? Então não tem como. Limites físicos. Estabeleçam limites físicos desde o início. Quando você acaba não impondo limites e depois quer impor, é muito mais difícil. Então, assim, tá namorando, você precisa falar. Diálogo, né? Igual eu falei, precisa falar pra pessoa: olha, eu sou crente. Então, eu só faço sexo depois do casamento. Vocês precisam falar isso quando vocês forem firmar um relacionamento com alguém. Busquem responsabilidades. Tenham um casal, né? Amigo pra te orientar. Um líder, né? Peça oração pro líder de vocês. Nós estamos aqui, né? Pra orar por vocês, né, para esse relacionamento dar certo e o Senhor ajudar aí no controle das emoções, dos desejos. Orem juntos pedindo pela santidade, né, muito importante. Salmo 119 fala o seguinte, Salmo 119:9: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E como eu falei para vocês, o sexo ele foi feito para depois do casamento. Então a gente precisa obedecer. Se a gente quer ser abençoado, a gente precisa obedecer. Amém? Galera tá rindo aí porque Deus tá falando, né? Glória a Jesus. Fala, Deus. Glória a Jesus. Vai lá. Amém. Quinto, conflitos de personalidade. Um é mais racional, o outro é mais emocional. Um quer conversar sobre tudo e o outro foge de discussões. Namoro é o lugar de descobrir e aceitar o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Dica: faça perguntas que revelam a sua personalidade. Então, quando a gente está nessa fase de namoro, como a gente falou, a gente precisa conhecer o nosso parceiro, né? A gente precisa estar ali perguntando o que você gosta, o que você não gosta. Então, a gente precisa estar mais atento assim às pequenas coisas, sabe? Pra gente não ter esse conflito de personalidade, porque ninguém aqui, é igual, né? Todo mundo é diferente. Então, a gente precisa saber lidar com essas diferenças, porque depois que casa, são duas pessoas morando juntos, com personalidades totalmente diferentes, com manias diferentes, né? Igual quando eu casei com a Laura, eu na minha casa tinha um jeito de dobrar a coberta, e ela tinha um jeito dela. Eu tinha um jeito de estender a roupa, ela tinha um jeito dela. Então, a gente precisa se comunicar, sabe? Ainda mais na fase do namoro, porque é a parte que vocês vão se conhecendo, vocês vão trocando experiências ali, né? Pra depois, quando casar, já tá mais alinhado, pra não gerar um conflito. Eu sou assim e pronto. Não existe isso. A gente que é cristão, a gente não pode ter essa mentalidade. Deus reina no nosso coração, na nossa mente. Então, a gente não pode falar assim: se eu nasci assim, não tem como mudar. Tem sim. E outra, a gente, com essa mudança, é para gerar
mais amor, mais intimidade entre o casal, senão isso acaba gerando mais um atrito. Ao invés de ajudar, vai piorar a situação. Amém? Pode. Pode. Sexto? Sexto, amém. Sexta dificuldade, última, tá, galera? É que tá muito legal aqui esse papo. O excesso de expectativa pode ser um problema, uma dificuldade quando a gente vai se relacionar com alguém. Idealizar demais o parceiro, esperar que ele te complete, te salve, te cure. A gente não pode esperar isso de uma pessoa, mas sim de Jesus. O namoro cristão saudável começa quando entendemos que somos completos em Cristo e não dependemos do outro para ser feliz. Eu preciso primeiro ser feliz em Jesus e o Renan, ele vai me completar. Ele vai se unir a mim nesse propósito, né, que é caminhar com Jesus. Então, uma dica que a gente deixa aí para vocês: cuide primeiro da sua identidade em Cristo, em Deus, antes de buscar alguém, antes de buscar a completude em alguém. Então, antes de você namorar, você precisa saber quem você é, qual que é o seu chamado, né? Se você tem dúvidas de qual é o seu chamado, Camila falou, né? Primeiro de tudo é o ID, né? Então, saiba quem você é em Deus, para depois você buscar um parceiro de vida para te fazer feliz. Amém? Amém. Meu Deus, ela falou que eu tenho 5 minutos. Não dá, não? Tá, vou ser rápida agora. Agora próximo ponto. Tempo de namoro. Quando começar? Por quanto tempo durar ali o namoro em si, nesta fase? Bom, é importante frisar nesse momento que namoro não é passatempo e uma preparação para o casamento, tá? Então, se você tem uma pessoa aí na sua mente ou do seu lado que você não se imagina estando com ela daqui 30 anos, termina. Não tem por que você estar com essa pessoa se você não vê um futuro nela. Nós não namoramos pra tirar foto, pra estar no rolê de casais, pra beijar na boca, contar para as amigas. Não é isso, não é para isso. Existe um propósito, né? O namoro, o namoro de todos nós precisa terminar, porque o destino é o casamento. Então, que a gente possa entender que já é uma preparação. E é nesse momento, esse tempo de namoro, que você precisa, na verdade, ver todos os defeitos da pessoa, né? Porque a gente associa o namoro àquela coisa linda, maravilhosa, flores e tudo mais. Mas é nessa fase, nesse momento, que na verdade você precisa ver quem ela é. Se é isso que você quer de fato para a sua vida, sabe? E quais são os defeitos que, beleza, conviver e tudo mais. Porque, assim, como foi mencionado, né? A gente não pode colocar essa expectativa de uma perfeição, porque ela não existe. Então, há defeitos que a gente precisa tolerar, né, Luan? E aí, e segue a vida, né? Mas, enfim... Então, o namoro, ele é um tempo para a gente ter também uma sensibilidade em Deus. A Laura falou um pouquinho lá atrás. Às vezes o Senhor vai falar sim, às vezes Deus vai falar não para nós. E muito mais nós escolhermos Jesus do que qualquer namorado, parceiro ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente precisa estar sensível nesse momento. Não tem problema nós... Hoje tem, né? Que nós não. Não há problema em terminarmos, assim, os namoros ou algo do tipo. Não, antes você terminar um namoro agora do que você se divorciar lá na frente. Ah, tá. Então, bora seguir aqui, pessoal. Não existe uma idade bíblica, mas há critérios de maturidade. Então, a gente tem que olhar muito bem a maturidade da pessoa, as responsabilidades, igual já foi falado aqui. Se já tem um emprego, né? Se já estuda alguma coisa ali, se já sabe o que quer pro futuro. Então, é muito importante olhar esses pontos, né? Pô, pras meninas aí, né? Não vai namorar os meninos que tiram foto fazendo... Como é que é, Renan? Ai, gente, o maior ranço da minha vida. E os meninos aí, por favor, não vai namorar os meninos também que falando gíria aí. Nossa, que é muito feio, né? Faveladas. Pois é, difícil. Então vamos lá, ó. A gente tem alguns critérios, assim. Sabe o seu propósito? Você trabalha, tem plano para o futuro, quer casar. Então já fica de olho aí, né, nesses pontos. Isso que a pessoa demonstrei para você. Peraí. Amém. O tempo de uma. Reflexão.
Então, a reflexão aqui para esse ponto. Se você começa a namorar com 14 anos, será que já vai estar pronto para casar com 18 anos de idade? Essa aqui é difícil, né? E aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso, amiga? Porque é importante. Lógico que vocês vão conversar com os pais de vocês e, enfim, mas, né, a gente chegou conversando assim, eu e o Luan, e pensando, eu não vejo sentido namorar tão jovem, exato. Porque você vai ficar muito tempo esperando para o casamento e aí pode vir as dificuldades anteriores. E a maior delas é sexual e é a verdade. Então, não tem para que você começar a namorar muito cedo. Nesse momento, muito cedo, invista no seu relacionamento com Jesus, no seu relacionamento com você, invista nos seus estudos. E aí, conforme você for, né, amadurecendo, aí, enfim, crescendo, tendo mais idade, os anos passando, aí você pensa em namorar. A gente começou a namorar com 18 anos, né? E eu entendo, assim, que foi algo bom pra mim e pra ele. Porque deu um tempo, assim, ideal, até entrando aqui, deu um tempo ideal para que a gente chegue no casamento. Porque, como eles falaram, né? A gente precisa trabalhar, precisa ter dinheiro. E aí, como que você vai sair com a namorada e tem que todo final de semana pedir dinheiro pro seu pai? Não tem como, todo final de semana. O Pedro tá rindo aí. Pedro do céu. Não tem como. Então vamos esperar um pouco pra namorar também. Porque como... a gente não tem muita coisa pra oferecer quando a gente é adolescente, né? Então assim, difícil. Tem que focar em Deus e nos estudos, galera, nessa fase. Galera, só uma coisa aqui também, ó, dentro aqui, que a gente parar pra pensar, né? A gente vê, às vezes, as pessoas que começam a namorar cedo, assim, tá na adolescência, ali, na juventude, e não tem nem o coração firmado em Deus. Aí, às vezes, começa a vir na igreja e tal, só que aí rola uma discussão entre o casal ali, né? Recém namorando, tá recém-convertido, novinhos, então não tem maturidade ali, mas, tipo, por ser novos, né? E recém na fé também. Aí dá uma discussão, termina e o que acontece? A pessoa sai da igreja, aí se a cabeça não tá firmada aqui em Deus, aí os dois acabam saindo da igreja, se frustram, né, pelo relacionamento ali. Então a gente precisa, nessa idade, buscar amadurecimento espiritual. Porque se a gente não tá com a mente e o coração já firme no Senhor, como que a gente vai conseguir relacionar com outra pessoa? Estavam envolvidos os dois ali. Então a gente precisa pensar nisso também, porque senão vai só trazer dificuldade, frustrações, vai gerar ansiedade, medo de próximo relacionamento porque não foi construtivo. Então, assim, na idade de vocês têm que estudar, porque eu lembro que na minha época era um pouco diferente, 14, 15 anos, tava soltando pipa. Tem os meninos de 14 anos já estão grávidos, meninos de 15 anos já são pai. Então, assim, velho, vocês têm que dar valor agora na idade de vocês, que é só estudar. É só estudar, você tem que fazer isso. Pensar numa faculdade, porque depois, 18 anos, 20 anos, vem a responsabilidade, que é o trabalho. Se nem nessa idade vocês têm essa vontade de estudar, de querer estar na escola, porque a gente vê muitos jovens aí, faltei não sei quanto, e se orgulha por isso. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Vejo, tipo, vocês falando, nossa, dá até dó, porque que futuro que vocês vão ter desse jeito? ChatGPT não se forma em faculdade não, pessoal. E vocês têm que pensar no futuro de vocês, tá? Porque não dá pra ficar com 30, 50 anos dentro da casa do pai e da mãe, o pai bancando. Amém? Tá bravo. Quero fazer uma pergunta agora pra gente ir pro final, gente. Queria saber quando que Deus confirmou pra vocês que era hora de noivar. Sair do namoro, terminar o namoro e noivar. Então, normalmente, né, acho que essa pergunta é mais direcionada assim pro homem na relação, né? Por mais que a mulher tenha influência. Mas como o Renan falou do tempo, a gente tá abordando esse assunto do tempo. Então, como que foi, né? Assim, a gente começou a namorar, aí com um ano ali conheci muito da Camila, muito da família, e com 2 anos também, né? Então, a gente só foi se conhecendo, e desde quando, assim, eu conheci ela, eu descobri vários defeitos, assim, e eu sabia que eu tinha que evoluir. Não, vários defeitos meus. Ah, tá. Oh, meu Deus. Desculpa. Gente, fiquei nervosa. Tá nervoso. Vários defeitos meus, corrigindo aqui. E
E eu vi que realmente o relacionamento estava agregando ali pro meu melhor, né? Pra minha evolução. Então, graças a Deus, por mais das dificuldades, né, das barreiras, dos desafios que a gente enfrentou assim no começo do relacionamento, sobre ser diferentes, sobre ser muito diferente, que já foi citado aqui, foi muito importante, né? Esse começo, esse primeiro, esse segundo ano. E então, a partir dali que eu tive esse direcionamento, conversando com o pastor também, com os pais, né, com o Renan, com os líderes. Tá hora de noivar, em 2 anos já. Então, sempre tinha aquela pressão, mas eu também já tinha aquela consciência de que o relacionamento ia fazer bem pra mim. Era uma evolução boa, né? Espiritualmente, fisicamente falando, em todas as áreas da vida, né? Porque quando a gente tá bem com Deus, tudo vai fluindo, tudo reflete nas outras áreas da vida. Então, deu 2 anos ali, aí eu falei, não, realmente é a pessoa que eu quero pro resto da vida, é uma pessoa boa, é uma pessoa que merece meu amor. Então, sem defesa. Perfeita. Que isso, pô, perfeita. E aí, graças a Deus, esses 2 anos foi o suficiente. E também quando a gente deu 2 anos, eu tava no emprego, aí eu saí, aí recebi um dinheirinho, aí eu falei, agora é a hora de investir na aliança. Então, consegui ter o dinheiro ali, graças a Deus, aí investi, comprei a aliança. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a gente tem que estar ali sensível também à voz de Deus, tem que sempre prestar atenção na evolução da nossa vida, né? Na evolução do namoro, igual a Laura falou. Se o cara não te faz evoluir no namoro, só te faz andar para trás, é ele mesmo que você vai querer para sua vida, ou é ela mesmo? Então tem que ver tudo isso, né? Tem que pôr os pingos nos i, ver todos os pontos. E realmente eu vi que valia a pena, e graças a Deus hoje está valendo, né? Nossa vida só melhora, né? Graças a Deus, Deus tem honrado. E vários outros casais aqui também a gente vê evolução, né, de várias pessoas, então isso é muito legal, o testemunho de todos. Então, quando Deus confirmou pra gente noivar, foi assim, né, amor? Então, depois desses 2 anos, aí eu pedi ela em noivado e foi isso. Isso. E uma coisa que eu lembrei também é que... é muito de Deus, assim. Acho que a gente sempre sentiu que... porque eu acho que nós ambos tinham o pensamento de que queria ter um único amor para a vida. Então, a nossa decisão de namorar, ela foi muito sólida. Então, a gente sempre teve a certeza de que acho que estaria junto para sempre, né? Uhum. E aí, olha que doideira. Assim que a gente começou a namorar, a gente começou a guardar dinheiro junto já. Foi muito bom. Quando a gente começou a namorar. Então, a gente realmente tinha um lugar que nós queríamos chegar. Então, por isso que foi fácil, assim, né, tomar essa decisão. Não era algo que me pressionava ou algo do tipo. Era muito óbvio, na verdade, para mim, que nós iríamos noivar e, enfim, em breve casaremos. Amém. Então, a gente não pode ter muito esse pensamento de que só vou casar quando tiver dinheiro, estabilidade, me formar, casa, carro. Nossa, na verdade, eu não tenho nenhum desses pontos que eu falei. Me formo ano que vem, Jesus. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho emprego, não tenho nada. Mas amém, Deus proverá, gente, em nome de Jesus. Então, esse pensamento, muitas vezes, são desculpas que fazem com que nós não tenhamos compromisso e responsabilidade. Então, está repreendido em nome de Jesus. É óbvio que o financeiro é importante, como eu falei, desde o princípio, assim, mesmo tendo muito pouco, a gente sempre guardou dinheiro junto e cuidou, né, das nossas finanças, porque é um ponto, sim, importante. E, enfim, a Bíblia nos ensina a crer que o Senhor é o nosso provedor também, então fé no Pai aí que tudo vai dar certo. E conquistar as coisas juntos é muito mais precioso, é muito mais gostoso. Eu realmente não ter nada hoje e quando eu tiver, eu ter o Luan para compartilhar isso comigo, né? Compartilhar as conquistas, as vitórias, as realizações. Sem dúvidas é muito mais gostoso, né? Prazeroso compartilhar isso com ele do que viver tudo isso sozinha. Você não precisa ter tudo para casar, mas você precisa estar disposto a construir tudo com alguém que sonha junto com você. Por isso que é importante nós sonharmos juntos, né? E compartilhar tudo mesmo, né? Eu acho que um casal, óbvio, no namoro existem limites, mas um casal tem que compartilhar tudo. Amém? Isso aí, glória a Deus. Essa questão que a Camila mencionou também, né? Até falo que um certo tempo estava conversando com uma pessoa aí e a pessoa começou a namorar, tá empregado recente, assim, e tudo mais. Ele acabou falando, não, financiar uma casa, 30 anos,
Nossa, não, comprar um carro financiado muito tempo, eu nem sei como que vai ser meu serviço. Então, assim, a pessoa fica com medo de querer fazer essas coisas, mas é isso aí que nos torna fiel e firme, porque se a gente tem algo ali pra gente correr atrás, a gente vai correr atrás e vai fazer acontecer. E Deus honra a gente, sabe? Deus gosta do casamento. Se a gente tá vivendo a direção dele, os propósitos dele, ele vai abençoar. Então a gente tem que confiar e não temer. Amém? Amém. Conclusão. O namoro cristão é um presente, mas existe responsabilidade. É um tempo de plantar, construir e crescer. Se você está nessa fase, viva com intensidade. Se você ainda não começou, espere em Deus e se prepare para ser a resposta de oração de alguém. Amém? Amém. A gente espera que vocês tenham gostado, tanto os solteiros quanto os que estão namorando, que tenha sido proveitoso para vocês esse tempo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Em nome de Jesus. Vou orar, então. Pode ser? Vamos ficar em pé, galera? Se você tem aí seu namorado, sua namorada, dá a mãozinha aí. Em nome de Jesus. Se você ainda não tem, espera aí em Deus para você ser resposta na oração de alguém.